Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou bolsista aqui da UNAP, eu também faço oficinas para, universidade aberta para pessoas idosas e hoje aqui eu vou trazer um breve vídeo de no máximo uns 15 minutos explicando os malefícios dos ultraprocessados e eu vou falar um pouquinho sobre o que são eles, como eles funcionam, qual é o impacto deles na saúde, na cultura, na vida social de nós, que é muita. E eu vou trazer uma perspectiva bem resumida. A intenção é que vocês possam se interessar e pesquisar mais sobre isso, já que é um tema pouco falado e que deveria ser muito bem discutido, visto que eu vou trazer aqui um estudo que mostra que a gente tem mortes envolvidas nisso, a gente tem câncer, inclusive o câncer de estômago, por exemplo, sua maior parte, já tem estudos falando sobre isso, né? Sua maior parte se dá pelo consumo de ultraprocessados, carnes ultraprocessadas, né? Como peito de peru, frango, salsicha também. Enfim, a minha intenção é que vocês tenham uma breve introdução sobre os malefícios, mas que se aprofundem melhor sobre o tema. Se quiserem, eu posso mandar links de vídeos, de artigo, de estudo, leitura e por aí adiante. Enfim, bom vídeo para vocês. Espero que gostem. E qualquer coisa é só comentar aqui no vídeo, o que vocês quiserem saber, enfim. Aqui eu inicio trazendo um estudo, é um estudo feito em 2020, se eu não me engano, falando que, o consumo dos ultraprocessados provoca, na verdade, 57 mil mortes por ano no Brasil. E aí eu vou trazer um modelo do cálculo, que, basicamente, para chegar a esse número estimado de mortes, os pesquisadores, eles utilizaram como elemento do cálculo informações da última pesquisa de orçamentos familiares, que é a POF, com informação, então, de 2017 e 2018, ingeridas acerca do percentual de participação dos alimentos ultraprocessados no total de calorias ingeridas, dados demográficos e de mortalidade para 2019. E também ainda utilizaram os dados de uma outra pesquisa que revisou sistematicamente estudos sobre a associação entre o consumo de ultraprocessados e aumento no risco de mortalidade geral, o que acabou ajudando a chegar aos riscos relativos a cada faixa de consumo desse tipo de alimento. É bem uma breve explicação do modelo do cálculo, mas ele tem perspectivas e explicações mais profundas, porém eu tentei resumir para deixar um pouco claro. Todavia, quem quiser, eu posso mandar o link tanto do estudo quanto do artigo que esse estudo foi feito, e também do site que eu peguei ele, quem quiser visitar. Agora a gente fala ainda um pouquinho sobre o estudo, né? Então, o que ele conseguiu analisar? Ele conseguiu ver que, calculando ainda a porcentagem dos óbitos evitados, caso os brasileiros diminuíssem o consumo desses alimentos, se a redução fosse de 10% do consumo dos alimentos, 5,9 mil vidas poderiam ser poupadas. Se fosse de 20%, o país ainda teria evitado 12 mil mortes, e com uma redução de 50% ainda seria poupado mais de 29 mil mortes. Então é muita gente. A gente consegue analisar que faz muito mal para a saúde. E tanto a ponto de ter gente pra caramba morrendo. E isso não ser tão falado como deveria. Mas aí, mais adiante, a gente vai ver o porquê, né? Já que tem grandes indústrias envolvidas nisso, muita marca milionária, muita campanha publicitária com dinheiro envolvida nisso. Então, acaba sendo menos falado, né? Porque tem muita gente com grana envolvida. Agora, falando um pouquinho
de fato o que são esses alimentos ultraprocessados. Bom, a gente começa entendendo que eles são alimentos nutricionalmente desbalanceados, que vão acabar tendo um consumo exacerbado. Então, é aquilo que a gente conversou há pouco, né? Eles fazem muito mal. E assim, eles ainda são capazes de alterar o nível de gosto do nosso paladar. Então, é o exemplo clássico da coquinha, da Coca-Cola, né? A gente bebe uma garrafinha de Coca-Cola e a gente pensa que, ok, tá consumindo só uma coquinha, mas a gente não sabe a quantidade de açúcar que tem ali e o quão mal aquilo pode fazer para o nosso corpo. Visto que ele pede energia, o nosso corpo, o cérebro principalmente, é o órgão que mais utiliza da energia, então ele pede muito por isso, só que ele não sabe de onde vem. O nosso cérebro, embora seja o nosso cérebro, o cérebro ele é burro, digamos assim, numa fala mais popular. O nosso cérebro é muito burro. Então ele não tende a notar de onde está vindo isso. E aí ele pede mais, porque ele não entende. Só que pedindo mais, por exemplo, coca, mais açúcar, porque tem muito açúcar, a gente acaba consumindo coisas que de fato acabam prejudicando totalmente o nosso organismo. Porque ainda assim na Coca-Cola, embora tenha muito açúcar, ainda tem outras substâncias que meio que travam. Eu não diria travam, na verdade. Mas eles escondem esse açúcar do nosso paladar. Mas o nosso organismo não tem como enganar. E o nosso organismo sente, ele vai sentir e ele vai sofrer. Porque ele vai sofrer as consequências, né? Porque qualquer coisa em alta quantidade faz muito mal. Então, são alimentos que vão possuir uma distribuição, uma produção e uma comercialização negativa também à vida social, ao meio ambiente e à cultura. Porque a fabricação, normalmente, ela vai ocorrer em indústrias de largo porte, sendo um processo que acaba possuindo diversas etapas, envolvendo o processamento de ingredientes como sal, açúcar, gorduras, substâncias de uso industrial no geral. E essas substâncias incluem proteína de soja, extrato de carne, substâncias sintetizadas em laboratórios a partir de alimentos ou outras substâncias orgânicas como carvão e petróleo, e muitas delas servem para melhorar o sabor ou a duração do produto final. Então, aquilo que a gente falou antes, né, sobre a alteração do gosto dos alimentos para o nosso paladar, pedir cada vez mais, a questão do cérebro, né, tá ali pedindo cada vez mais glicose, cada vez mais açúcar. E a gente tá cada vez mais bebendo, e aí isso pode acarretar em doenças futuras, como hipertensão, diabetes, doenças crônicas no geral. Então, é isso sobre os alimentos ultraprocessados. Uma breve introdução do que eles são, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como identificá-los. Então, onde a gente vê isso, a gente pode observá-los nos rótulos. E aí tem alguns mas não diria macetes, mas umas substâncias que vão estar ali, que a gente pode identificar que é ultraprocessado, e também a quantidade do número desses ingredientes que vão ter no rótulo desses alimentos. Então, seria um pouco preocupante caso essa quantidade seja muito elevada. Logo, a gente deve estar atento a nomes como xarope de frutose, gordura vegetal, gordura hidrogenada, etc. Quem são esses alimentos? Porque afinal a gente está falando aqui, mas quando vê não se sabe, muitos não sabem quem são eles, né? E aí a gente entra nos alimentos, que são os hambúrguer, as pizzas, os iogurtes, os refrigerantes, que eu disse anteriormente. Não só a Coca foi só um exemplo, mas a maior parte dos refrigerantes tem essa adição exacerbada de açúcar, e quando não é açúcar tem outras substâncias que também fazem mal à saúde, como aquelas que enganam nosso paladar a ponto de, né, não identificar o açúcar ou outras substâncias que estão fazendo mal pra gente. Bolacha, macarrão instantâneo, o famoso miojo, né, que tá até relacionado com o câncer. Na verdade, os ultraprocessados no geral tem estudos suficientes relacionando eles ao câncer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto dos ultraprocessados na nossa saúde, no meio ambiente, na cultura, na vida social. E
destacar um pouquinho cada um deles. Então, quando se referimos à saúde, a gente pode dizer que eles são alimentos pobres em fibras. Então, as fibras, elas são ingredientes essenciais para a prevenção de doenças como vários tipos de câncer, doenças do coração, diabetes, hipertensão e por aí vai. A gente tem a alta adição de açúcar, sal, óleos e gorduras, como dito anteriormente, no exemplo da Coca-Cola. Então, esses ingredientes, quando adicionados em excesso, eles vão prejudicar a saúde. E a gente ainda vai ter o aumento do risco da hipertensão, da obesidade, de doenças crônicas, de doenças cardiovasculares e muitas outras doenças, além, claro, do encurtamento da expectativa de vida, né? Quando se diz respeito à vida social, por ser, na maioria das vezes, alimentos práticos de consumir no dia a dia, acaba sendo que automaticamente mais consumidos ao longo do dia, além de pelo fato de ser um falso saboroso, visto que contém viciantes quantidades de açúcar, etc, né? E também tem a questão de não ter hora fixa. Então, o uso torna a preparação dos alimentos, a mesa de refeição e o compartilhamento de comida totalmente desnecessário, sendo seu consumo sem horas fixas. Quando a gente diz respeito à cultura, o conteúdo de alimentícios ultraprocessados possuem uma tendência de ser identificados em todo o redor do mundo, tendo suas marcas mais conhecidas promovidas por campanhas publicitárias milionárias. Então, diante dessa expansão de tendências ultraprocessadas, a gente também vai ter inúmeras culturas alimentares que são saudáveis ao corpo, acabando sendo vistas como desinteressantes pela população. Então, deste modo, a gente vai obter por consequência a promoção do desejo de consumir mais e mais, para que as pessoas tenham a sensação de participar de uma cultura disseminada e vista como algo moderno ou superior. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem muita coisa para falar. Que assim, a demanda por óleos, vegetais, açúcares e outras matérias-primas comuns na fabricação desses alimentos estimulam a monoculturas dependentes de agrotóxicos que também fazem mal para a nossa saúde e o uso intenso de fertilizantes químicos e de água absurdos. Então a sequência também, a sequência de processos envolvidos com a manufatura, distribuição e comercialização desses produtos envolve longos percursos de transporte e, portanto, a gente vai ter grande gasto de energia e emissão de poluentes. E grande gasto de recursos naturais finitos. A utilização desses recursos naturais são feitas como se, de algum modo, de alguma maneira, eles fossem infinitos, quando na verdade não são. E aí a gente tem o impacto ambiental, a gente tem um colapso climático, a gente tem o aquecimento global, né? Que também é muito bem influenciado pela questão dos ultraprocessados também. Então, a quantidade de água é utilizada nas várias etapas da sua produção, sendo imenso. E a consequência comum é a degradação do meio ambiente, é a poluição do meio ambiente, é a redução da biodiversidade. E, por fim, a gente fala da regra de ouro. É muito importante dizer aqui, que eu esqueci de comentar lá no início do vídeo, que a maior parte do conteúdo deste material tá no guia alimentar. Então, se vocês quiserem pesquisar referência ou algo mais aprofundado, dá para ler lá também. Foi tudo praticamente sem ser a matéria do estudo de 57 mil mortes foram tirados de lá. Então, quando a gente fala da regra de ouro, ela é clara. É sempre optar por alimentos in natura, minimamente processado ou com preparação culinária ao invés de ultraprocessados. Então, dentro do possível, é indicado que se opte por água, por leite, frutas, comidas feitas na hora e sobremesas caseiras ao invés de refrigerantes, sopa de pacote ou bolacha, por exemplo. E por fim, é isso. Obrigada a todos que assistiram. Espero que, embora tenha sido um vídeo curto, dê para se ter uma noção dos malefícios desses alimentos e porque isso deveria ser comentado mais, deveria ser, né? Mais dito a respeito e que vocês se interessem também a ponto de pesquisar mais profundamente. Se quiserem pedir alguma indicação de leitura, de artigo, de fonte sobre isso, podem comentar aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram e
uma boa tarde a todos, ou boa manhã, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo.